projeto Eu Estudo a Lição. Escola Sabatina Distrito de Santos. Quarto trimestre de 2020. Educação e Redenção. Essa semana com o nosso amigo pastor Felipe Lopes. Olá, querido amigo, querida amiga, é um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Felipe, você está na página da Igreja Adventista Central de Santos para estudar a lição da Escola Sabatina. Estamos aqui para o nosso último dia, para mim foi um prazer estar aqui com vocês, para que a gente pudesse refletir e pensar um pouco mais em algumas coisas que são extremamente importantes. Talvez uma das coisas mais importantes seja, sem dúvida nenhuma, a cosmovisão. Ao longo dessa semana eu espero que tenha ficado claro para você a extrema importância desse assunto. Agimos como agimos porque pensamos como pensamos. Nossa religião, nossas crenças, nossas ideias, nossos traumas emocionais, as experiências boas que tivemos, todas essas coisas elas vão contribuir para o surgimento de uma determinada cosmovisão. Muitas vezes essa cosmovisão ela não está de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes as crenças que nós tivemos enquanto éramos crianças, muitas vezes as experiências más que nós tivemos ao longo da nossa vida formaram uma cosmovisão na qual em algum grau ela precisa ser corrigida. Assim como alguém que tem um problema de visão e que constantemente precisa, com certa regularidade, precisa ir ao oftalmologista para poder corrigir, ver se as coisas estão certas, corrigir a lente, aumentar o grau, diminuir o grau. Assim também a gente precisa ir constantemente à Bíblia, diariamente à Escritura Sagrada, para ver o que ela pode nos ensinar, como ela pode nos ajudar a corrigir a nossa visão das coisas. Isso é de extrema importância. E eu quero encerrar o nosso estudo nessa semana dizendo para você e reforçando mais uma vez a importância desse assunto, da cosmovisão. Sabe por quê? Porque quando a cosmovisão cristã é levada a sério, quando o cristianismo é levado a sério em todos os seus aspectos, o mundo é transformado. Sabe por que o mundo não foi transformado ainda? Sabe por que a gente não alcançou o mundo ainda? É porque a gente não leva a sério a vida cristã. Essa é a verdade. É porque a gente não leva a sério aquilo que a palavra de Deus diz. É porque a gente não está disposto a levar a sério até as últimas consequências a ideia cristã do que é viver a vida ao lado de Jesus. É por isso que Jesus não voltou. Porque a gente ainda precisa aprender a levar a sério até as últimas consequências a vida cristã. E eu ilustro isso com uma história que está no livro de Atos, capítulo 16. Em Atos 16, um pouquinho antes de Paulo pregar para os atenienses, Paulo ele está numa cidade, num grande centro urbano, e de repente uma jovem que tinha espírito adivinhador começa a seguir Paulo, Silas e Lucas e começa a berrar, a gritar: aqui estão os servos do Deus Altíssimo, eles estão apontando o caminho da salvação. E aquela menina, diz a Bíblia, ficou por dias e dias ali atormentando os apóstolos, até que Paulo, pavio curto do jeito que era, disse para aquela menina: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia. E o Espírito então saiu daquela menina e ela ficou sã, ela ficou curada. Para você isso pode não ser um problema, mas foi para Paulo, Silas e Lucas. Qual que foi o problema? Aquela menina dava lucro, dava dinheiro para muitas pessoas ricas daquela cidade. E quando aquelas pessoas ricas daquela cidade viram o que tinha acontecido, que tinha ido embora toda a sua oportunidade de lucro, pegaram os apóstolos e os levaram, preste atenção, não para a igreja, não para a religião, mas levaram para as autoridades civis. E ali, diante das autoridades civis, aqueles homens ricos que haviam perdido o seu lucro, falaram que Paulo, Silas e Lucas estavam atormentando a cidade, estavam causando problemas civis aos romanos. Olha essa história, que história interessante. Havia um problema espiritual, a menina que tinha problema de adivinhação. Mas esse problema espiritual ele também poderia causar um problema econômico, porque aquele espírito dava lucro àqueles homens. E quando esse problema espiritual foi resolvido, quando o demônio foi expulso, isso não trouxe boas coisas para Paulo e Silas. Pelo contrário, aquele problema espiritual causou um problema econômico que causou um problema político. Agora Paulo e Silas deveriam ser açoitados, deveriam ser aprisionados. Quando o cristianismo é levado a sério, é isso que acontece. Quando o cristianismo é levado a sério, a gente também pode ver essa influência
em todos os aspectos da sociedade. Quando o cristianismo é levado a sério, as coisas se transformam, as coisas mudam. Tudo que mudou nessa história, ou essa história ela mudou a partir do momento que Paulo falou em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, o Messias. A crença de Paulo de que Jesus Cristo era o Messias de Israel, e pelo fato de Jesus ser o Messias, então indicava que as profecias haviam se cumprido e que Deus havia iniciado uma nova era nesse mundo. Essa crença de Paulo, essa crença religiosa, impactou não somente a vida espiritual, mas a vida social daquela cidade, de maneira que até os magistrados, as autoridades puderam entender o impacto do Evangelho. Quando o cristianismo é levado a sério, quando a cosmovisão cristã é levada a séria, o mundo é impactado, o mundo é transformado. Foi isso que aconteceu nos primeiros anos do cristianismo. Foi isso que aconteceu durante muito tempo. É isso que precisa acontecer novamente. Que eu e você possamos levar cada vez mais a vida cristã a sério. Que Deus te abençoe. Nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço. Escola Sabatina Distrito de Santos. Creio na cruz, creio no teu amor, que estás no céu, que és o meu Redentor. Creio na tua santa palavra, teu Santo Espírito me revelou, tu és o Cordeiro, o Santo Pai nos envia.